Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia, e hoje vamos falar um pouco sobre conflito nos relacionamentos. Então, uma das coisas que muitas pessoas evitam em seus relacionamentos são os conflitos, seja esse relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, mas é preciso que entendamos algumas questões referentes ao conflito. Então, por mais que as pessoas tentem evitar o conflito, nem sempre elas conseguem isso. E muitas vezes, quando conseguem, os resultados posteriores são mais catastróficos do que do próprio conflito. Então as pessoas elas têm um certo desprezo pelo conflito, porém elas não tentam entender o significado, sentido e importância do conflito. Então, dentro de uma questão de relacionamento, o conflito ele é quase que inevitável. Por quê? Porque o conflito ele é oriundo de ideias diferentes e de descontentamentos ou então de necessidades de mudanças e de aperfeiçoamentos. Então, quando, por exemplo, dois indivíduos convivem, um deles está descontente com uma atitude do outro, isso vai gerar um conflito. Aí muitos falam em evitar esse conflito. E aí nós caímos em uma grande preocupação e um caso realmente a ser considerado. Então o que acontece quando eu evito esse conflito? Eu tenho uma dificuldade com o outro. Muitas vezes, por exemplo, pode ser uma dificuldade de atitude. O outro indivíduo que convive comigo, ou que eu namoro, ou que é meu amigo, ou que eu trabalho junto, tem uma atitude que me desagrada. Isso é um dos fatores geradores de conflito. Mas aí, como eu sou um cara muito acomodado, eu sou um cara que não gosto de briga, não gosto de discussão, poxa, ele faz isso, eu não gosto, mas eu não vou falar nada, eu não vou criar conflito, não vou gerar atrito, deixe lá. Vai, segunda vez, deixe lá, terceira vez, deixe lá. Só que devemos entender que quando eu falo deixe lá, deixe pra lá, eu não esqueci. Esse negócio, não, eu vou esquecer isso. Não esquece. Nós sabemos já pela teoria psicanalítica que o que nós não damos conta de trabalhar, nós empurramos para o inconsciente, ou seja, nós recalcamos. Nos nossos relacionamentos diários não é tão diferente. Então o que eu não dou conta de trabalhar, não necessariamente vai para o meu inconsciente, mas fica acumulado. Então não é, eu passei por cima, ficou para trás. Não fica. Isso só vai ficar para trás se for externalizado. E aí a gente vai ver a importância do conflito para isso. Então eu vou acumulando. Uma hora você não vai dar conta. Esse acúmulo, em primeiro lugar, gera dificuldades e problemas físicos e psicológicos para você. Porque quando você começa a acumular tanta coisa, você se estressa, fica nervoso, e isso vai gerando problemas psíquicos de concentração, problemas de relacionamento com outras pessoas que não aquela, vai gerando problemas de saúde, porque sabemos que todo problema psíquico acarreta em sintomas somáticos, e isso vai cada vez acumulando mais. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que você não vai dar mais conta. Vai chegar uma hora que se acumula demais. Então é aquela história, minha casa tá suja, eu varro a sujeira para debaixo do tapete. Só que aquela sujeira continua lá, ela não saiu de lá, eu varro a sujeira para debaixo do tapete. Chega uma hora que o tapete fica pequeno. Não tem como. Tem uma hora que não vai dar mais, você vai estar tropeçando no tapete, porque o tapete já vai estar formado um morro. E aí o que acontece? Quando você acumulou coisa demais, que você não dá conta de trabalhar com isso mais, você não dá conta de acumular mais coisas, você vai acabar estourando. E aí você vai ter duas opções. Ou você vai estourar com uma pessoa estranha, qualquer, que não tem nada a ver com o assunto, e que vai receber bordoadas sem ser por ela ter feito realmente algo para você. Ou você vai estourar com um familiar, como é mais comum a maioria fazer, infelizmente. E aí você vai estar destruindo com uma pessoa da tua casa por uma coisa que não foi ela que fez. Ou você vai estourar com o próprio indivíduo que fez a situação. E aí, como tem muita coisa acumulada, você vai jogar tudo isso em cima dela. E aí eu te pergunto,
O que acontece se você pegar aquela sujeira que você varreu para debaixo do tapete a primeira vez, se pegar aquela sujeira, varrer em uma pazinha e colocar numa lixeira, o que vai acontecer? Nada. A tua casa vai ficar limpa e o pó vai ficar no lugar dele, no lixo. Agora, depois que o teu tapete já formou um morro, o que vai acontecer se você pegar tudo aquilo e jogar dentro da lixeira? A menos que a tua lixeira seja gigante, a grande chance é que transborde. E é o que vai acontecer provavelmente com esse indivíduo quando você realmente acumular coisa a mais do que você consegue suportar. Se você já não conseguiu suportar, a chance de que ele suporte a hora que você jogar tudo em cima dele é muito pequena. Então aquilo que inicialmente, se você tivesse chegado para ele e gerado um conflito inicial e dito, olha, isso aqui não é legal, eu não gosto que você tenha essa atitude, por isso, talvez a princípio ele não gostasse dessa questão, porém esse retorno daria uma chance muito maior de que ele corrigisse essa atitude, se fosse do interesse dele, e que você não se estressasse mais com ele, não acumulasse nada, não tivesse problema de saúde, e que ele também não levasse depois, ao invés desse, olha, eu não gosto dessa atitude, não levar uma carrada de palavras de baixo nível, palavras chulas, xingamentos, muitas vezes até agressões físicas. Então é muito mais fácil para o sujeito trabalhar com, olha, eu não gosto dessa atitude, do que com o seu filho de uma... Então é preciso entendermos que o conflito vai acontecer. Quando você fica prorrogando, você não está resolvendo nada. Então você ficar empurrando as coisas não é resolver. Assim como você varrer a sujeira para debaixo do tapete, não é limpar a casa. Então é preciso que você externalize o que você sente, enquanto ainda é pouco e pode ser trabalhado por ambos, do que você ficar acumulando e jogar tudo de uma vez em cima, ou daquela mesma pessoa, ou de alguém que não tem nada a ver com a história, e para quem não vai ser útil em nada você externalizar. Essa tua externalização vai gerar conflito? Provavelmente. Então, provavelmente a pessoa no mínimo vai se sentir mal quando receber uma crítica. Porém, ela tem condição de trabalhar com isso e você também tem condição de trabalhar com isso com ela. A questão é, também é necessário que o conflito seja administrado. Então, o conflito é importante na construção do indivíduo? Tanto na minha autoconstrução quanto na construção do outro. Porém, é necessário que esse conflito seja administrado, seja cuidadoso e cauteloso. Então eu tenho formas e formas de falar as coisas, eu tenho posicionamentos a tomar, eu tenho tons de voz a utilizar e é necessário se avaliar tudo isso com cautela. Porém, esse ato de conflito, ele é construtivo. Então muitas vezes você quer, por exemplo, em um relacionamento amoroso, você quer expandir horizontes, você quer abrir novas oportunidades, você quer experimentar coisas diferentes. Essas propostas geram conflitos, porque nem sempre os dois estão de acordo. Então, quando eu quero expandir as coisas, muitas vezes é necessário um certo quê de destruição, que é o conflito, para uma nova construção. Então, por exemplo, se eu quero colocar um quarto a mais na minha casa, eu vou precisar de um conflito. Eu vou precisar quebrar uma parede para abrir uma porta a mais. Geralmente a gente não constrói uma casa com um monte de porta extra. Uma porta extra aqui, se eu quiser abrir um cômodo ali um dia, outra porta extra aqui, não. Geralmente você constrói a casa segundo aquilo que você planejou. Mais tarde você quer aumentar essa casa, eu quero colocar um quarto extra. Mas eu preciso quebrar uma das paredes, ao menos uma parte dela, para abrir uma porta extra também. E aí isso de início parece destrutivo, mas nós sabemos que tem uma finalidade maior adiante, igual o conflito em relacionamentos. Então, a princípio, um conflito pode parecer destrutivo. Então eu brigar com alguém, eu discutir, pode parecer destrutivo. Mas se tem uma finalidade maior, não é. Ele tem um porquê de existir. Então é a mesma diferença entre, por exemplo, você ter um conflito com a pessoa, xingar ela sem motivo nenhum, e você ter um conflito por um debate de ideias. Essa é a diferença entre você sair marretando toda a parede da tua casa
ou você quebrar uma parede específica no formato da porta com o intuito de construir um cômodo a mais que vai ampliar a tua casa, vai aumentar horizontes e subentende-se que vai melhorar a tua vida e da tua família. Mesma coisa o conflito. Quando é algo planejado, então não é sair pregando a marreta em tudo que é a parede da casa. Quando é algo planejado, não, é aqui que eu vou fazer um cômodo novo, é essa parede que eu preciso quebrar exatamente aqui, sem pegar em encanamento, sem pegar em instalação elétrica, sem pegar em viga da construção. Então quando a coisa é toda planejada, esquematizada e feita com cautela, funciona e a tua casa vai ficar maior. Mesma coisa o conflito. Se ele é feito com cautela, com planejamento, com um embate respeitoso de ideias, é benéfico e vai expandir os horizontes do relacionamento. Agora, se você sai marretando tudo que é parede, a chance da tua casa desabar é grande. Mesma coisa em relação ao relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, um relacionamento familiar, de trabalho, de coleguismo, se você planeja e faz um conflito por embate de ideias, buscando uma construção e uma expansão de horizontes, a chance de que você tenha sucesso é grande. Agora, se você sai marretando o sujeito, falando um monte de porcaria sem sentido, sem nenhum princípio construtivo, a chance que a tua casa desande é grande. E aí nós temos um outro aspecto a ser analisado também, a quantidade de portas a se abrir. Então, por exemplo, se eu quero expandir um quarto, eu abro a porta certinho em uma parede. Aí eu abro uma porta na outra parede, eu abro uma porta na outra parede, eu abro uma porta na outra parede. Uma hora a estrutura da minha casa está fraca demais para suportar o peso da casa. E a coisa também pode desandar. Fica perigosa. Então, mesma coisa no relacionamento também. Às vezes você quer expandir um horizonte, mas a outra pessoa não se sente tão confortável. Na primeira vez que você propõe uma ideia, ela aceita, expande. Na segunda, ela aceita, expande. Na terceira, opa, pera lá. Chega uma hora que essa pessoa, a estrutura psicológica dela vai ter o mesmo efeito da casa. Chega uma hora que você está abrindo porta demais, você está fazendo buraco em parede demais e a estrutura dela não vai aguentar. A estrutura psicológica dela vai desandar, porque você está gerando muito mais conflito do que aquela pessoa consegue suportar. E aí cabe a você se planejar adequadamente e saber que não é bem assim. Não dá para você sair quebrando tudo que é parede à toa. É necessário se ter um planejamento, se ter uma cautela e uma compreensão. Então, assim como para você fazer um cômodo a mais na casa, é preciso o trabalho de um bom engenheiro para planejar, para saber aonde é o lugar correto de abrir a porta, não tem encanamento, não tem fiação elétrica. Do mesmo modo, é necessário que em um relacionamento você tenha um bom conhecimento da pessoa para saber se o horizonte que você está tentando expandir não afeta nenhuma fiação, nenhuma tubulação hidráulica dela. E o que seriam as fiações e as tubulações hidráulicas? Conteúdos desse indivíduo que ele não tem ainda a capacidade de trabalhar. Então, muitas vezes, por exemplo, você em uma atitude que você acredita ser benéfica e boa, você acaba mexendo com conteúdos da pessoa para os quais ela ainda não está pronta para trabalhar. E a chance disso acabar em um curto-circuito, acabar em uma coisa problemática é grande. Então você pode acabar desencadeando um surto no indivíduo, você pode acabar fazendo coisas bem danosas. E isso é muito preocupante e demanda uma cautela muito grande. Então, em um relacionamento, muitas vezes nós não podemos estar pegando muito pesado em conteúdos que aquela pessoa ainda não está pronta para trabalhar. Espero que isso tenha dado uma noção mais clara de que o conflito é essencial, importantíssimo. Somente através do conflito as pessoas conseguem se construir, tanto em relação ao outro, quanto também construir o outro, e o outro se constrói em relação a nós, também pelo conflito. Porém, esse conflito deve ser administrado de uma maneira cautelosa, planejada e muito bem elaborada. Então não é sair discutindo com qualquer um de qualquer jeito, não é sair xingando a mãe de todo mundo. É você realmente ter certeza que não, eu tenho uma ideia bacana,
eu quero isso e eu creio que isso vai ser benéfico para esse indivíduo e que ele está pronto para trabalhar com isso. Então eu vou lá e eu vou expor a minha ideia e eu vou argumentar e vou tentar fazer com que ele entenda no mínimo a minha ideia e talvez aceite. Também ter a cautela de saber que muitas vezes se ele não aceitou, se esse indivíduo, essa pessoa não aceitou a tua ideia, é porque talvez ou ela não esteja pronta ou a tua ideia não é tão boa quanto você pensa. Obrigado a todos pela atenção, acessem o canal de Psicologia, se inscrevam, cliquem em gostei nos vídeos e até um próximo vídeo.